E aí, gurizada, vamos falar agora de um algoritmo bem simples, mas que pode ser muito útil em alguns desafios de programação: a busca binária. Bom, vamos começar contextualizando com um exemplo. Se a gente tiver um array ordenado, como esse aqui, e a gente estiver procurando um valor nele, nesse caso 7, como que a gente pode fazer isso? Bom, a resposta mais simples e óbvia seria iterar sobre todos os elementos do array e verificando um a um se ele é igual ao valor que a gente está procurando. Bom, isso até funciona, mas vamos imaginar, se a gente tiver um array muito grande e o valor que a gente está procurando não está dentro dele. Bom, a gente vai ter que percorrer todo o array. Isso vai demorar muito tempo. Então, esse algoritmo não é muito bom. Aí entra a busca binária. Bom, para a gente poder utilizar a busca binária, a gente precisa que nosso array seja ordenado. E esse algoritmo de busca funciona da seguinte forma: a gente vai olhar para o elemento do meio do nosso array, nesse caso 6. E a gente vai comparar ele com o valor que a gente está procurando, no caso 7. Bom, o 6 ele é maior ou menor que 7? Bom, ele é menor, o que significa que todos os elementos maiores que 6 estão à direita desse valor. Então, vamos olhar só para os elementos que são maiores do que 6. Então agora a gente vai estar olhando para um array 7, 11 e 35. A gente vai olhar para o elemento do meio desse array de novo. Vamos olhar para o 11. Bom, o 11 é maior ou menor do que o valor que a gente está procurando, que nesse caso é o 7. Bom, ele é menor que 7. Então significa que todos os valores que são menores do que 11 estão à esquerda desse valor. Então vamos olhar para os elementos à esquerda de 11. Então a gente vai ter agora um array com um único elemento, que é o 7. Vamos fazer essa verificação de novo. 7 é maior do que 7? Não. 7 é menor que 7? Não. Então significa que o 7 é igual a 7. Então a gente achou o nosso valor. Bom, para vocês terem uma noção quão melhor a busca binária é comparada com a busca linear num array ordenado, tem esse gif aqui que a gente pode ver que a busca binária precisa de 3 passos para achar o valor de 7, enquanto a busca linear vai precisar de 11 passos para achar o valor. Bom, mas quão melhor a busca binária é comparada com a busca linear? Para isso, vamos olhar para a complexidade da busca binária. Então, vamos considerar um array com n elementos, e esse array está ordenado. Então, na primeira iteração do algoritmo da busca binária, a gente vai ter n elementos no nosso array. A gente vai olhar para o elemento meio, e a gente vai ou olhar para os elementos que estão acima desse valor do meio ou abaixo. Então, na nossa segunda iteração, a gente vai estar olhando só para metade dos valores de n. Então, n sobre 2 elementos. Bom, na terceira iteração a gente vai fazer isso de novo. Então, a gente vai ter a metade da metade. Então, a gente vai ter n sobre 4. Bom, vamos reescrever isso como potência de 2 para facilitar a nossa vida. A gente vai ter n sobre 2 ao quadrado. Bom, a gente pode ir fazendo isso até k iterações. K iterações vai ser quando a gente tiver n elevado, n dividido por 2 elevado na k. E essa k iteração é a iteração em que a gente vai ter dividido tanto o nosso array que a gente vai estar olhando só para um único elemento. Um único elemento vai ser o nosso menor valor, o nosso maior valor e o nosso valor do meio. Então a gente vai ter que n dividido por 2 elevado na k vai ser igual a 1. Bom, então a gente vai ter que n vai ser igual a 2 elevado na k. K é o número de iterações que foi preciso para a gente chegar nesse array de um único elemento. Então a gente vai ter que olhar para o k para a gente descobrir a nossa complexidade. Então vamos aplicar log dos dois lados. Então, log na base 2 de n vai ser igual a log na base 2 de 2 elevado na k. Bom, pela propriedade dos logaritmos, a gente vai poder botar o k para fora do log. Então a gente vai ficar com log na base 2 de n vai ser igual a k vezes log na base 2 de 2. Bom,
log na base 2 de 2 vai ser 1. Então, a gente tem que k iterações vai ser igual a log na base 2 de n. Isso nos dá uma complexidade de O log de n. E essa é a complexidade da nossa busca binária. Bom, a complexidade da busca linear é bem fácil da gente ver. A gente vai estar iterando sobre todos os valores do array. Então, a gente vai ter O de n. E O de n é bem maior do que O de log de n. Bom, uma implementação desse algoritmo em C++ ficaria mais ou menos assim. A gente vai ter que criar 2 ponteiros para delimitar o nosso array. Em vez da gente ficar criando subarrays, a gente só vai delimitar para que parte do array a gente está olhando. Então, digamos que a gente tem um array 1, 3, 4, 5, 6 e 7. E a gente está procurando o valor 3. Bom, a gente começa com o nosso ponteiro L apontando para o primeiro elemento do nosso array e o nosso ponteiro H apontando para o último valor do nosso array. E daí a gente faz a média dos valores dos indexes. Então, 0 mais 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Então, 0 mais 5 dividido por 2, 2,5. 2,5 arredonda para cima, fica 3. Então, 0, 1, 2, 3. Nosso ponteiro do meio está apontando para o 5. Bom, aqui a gente está fazendo as verificações. O valor do meio é menor do que o valor que a gente está procurando? 5 é menor do que 3? Não. Senão, o valor do meio é maior do que o valor que a gente está procurando? 5 é maior do que 3? Sim. Então, a gente vai deslocar o ponteiro H para a posição M menos 1. Então, a gente vai ter que o nosso ponteiro H agora está olhando para o 4. Então, a gente vai ficar com 1, 3, 4. Essa é a nova delimitação do nosso array. Então, a gente tem L aqui, a gente tem H aqui. A gente faz a média do 2, 0 mais 2 dividido por 2 dá 1. Então, aqui está o nosso elemento do meio. Então, a gente tem 3. O 3 é menor do que o elemento do meio, que é 3. É menor do que o elemento que a gente está procurando, que é 3? Não. É maior? Também não. Bom, significa que eles são iguais. Então, a gente está retornando a posição M, que nesse caso é o index 1. Então, agora vamos fazer a questão Perfect Team do Codeforces como um exemplo. Nessa questão, a gente é um professor e a gente tem P alunos especializados em programação, M alunos especializados em matemática e X alunos sem nenhuma especialização. E a partir desses alunos, a gente quer montar a maior quantidade possível de times perfeitos para uma competição. Um time perfeito nessa competição vai ser um time com exatamente 3 alunos, em que pelo menos um aluno vai ser especializado em programação, outro aluno vai ser especializado em matemática, e o terceiro ele pode ser especializado em programação, ou em matemática, ou não ter nenhuma especialização. Bom, a partir disso a gente pode notar que a quantidade máxima de times que a gente pode gerar vai depender do P, do valor de P e do valor de M. Se o P for maior do que M, então a nossa quantidade máxima de times que a gente pode gerar vai ser M times, porque cada time tem que ter pelo menos um aluno especializado em matemática. Analogamente, se o P for menor do que M, então a maior quantidade de times que a gente pode gerar vão ser P times, porque a gente precisa de pelo menos um aluno especializado em programação em cada time. Bom, além disso, a gente pode parar e pensar, e se o P ou o M forem zerados? Bom, se o P ou o M forem zerados, então a gente não vai poder gerar nenhum time, porque cada time precisa de pelo menos um aluno especializado em programação e um aluno especializado em matemática. Então, a gente vai ter o nosso limite inferior sendo 0 e o nosso limite superior vai ser um valor de P
ou o valor de m, depende qual for menor. Bom, se a gente tem um limite inferior e um limite superior, a gente pode aplicar a busca binária. Então a gente vai dar para um elemento do meio, chamado de mid. Bom, a partir disso a gente pode verificar. É possível criar mid-times? Bom, se for possível, a gente vai ter uma resposta e a gente pode seguir olhando para os valores à direita de mid para chegar cada vez mais próximo do máximo teórico de times que a gente pode gerar. Se não, se a gente não conseguir gerar mid-times, significa que o mid é um valor acima do máximo de times que a gente pode gerar. Então a gente vai ter que olhar para os valores tendendo a 0. Então vamos codar isso agora. Bom, além disso, que eu esqueci de falar, na questão a gente recebe um valor Q, um inteiro, que vai ser a quantidade de testes que vão ser rodados. Então vamos começar pegando o valor de Q. Enquanto Q não for 0, a gente vai tirar um valor, a gente vai diminuir o Q em um valor e rodar a nossa função solução. Bom, vamos começar pegando os valores de P, M e X. Bom, agora vamos pegar e definir os nossos limites inferior e superior. Vamos chamar de L como nosso limite inferior, ou nosso limite esquerdo, e R nosso limite superior, que vai receber um valor mínimo entre P e M. Além disso, vamos pegar e criar uma variável para guardar a nossa resposta. Bom, agora é só aplicar a busca binária normal. Enquanto o limite inferior for menor ou igual ao limite superior, a gente vai fazer as verificações. Primeiro vamos pegar o valor que esteja entre o limite inferior e o limite superior. Então fazer a média entre os dois valores, média aritmética básica. E a partir disso a gente vai fazer a primeira verificação. Se a gente conseguir gerar mid-times, significa que dos P, alunos especializados em programação, a gente tirou mid do total, mas dos M, estudantes especializados em matemática, a gente tirou mid do total também, mais os X estudantes. Bom, se a quantidade de estudantes que sobrou for maior ou igual a mid, significa que a gente consegue gerar mid-times perfeitos. Então a nossa resposta vai receber o valor de mid. E a gente vai aproveitar que a gente consegue gerar o mid-times e a gente vai deslocar o nosso limite inferior para mid mais 1. Porque a gente não sabe se a gente pode gerar um valor maior, uma quantidade maior de times do que mid. Então a gente vai ter que deslocar o nosso limite inferior e testar de novo. Se não, a gente não consegue gerar mid-times. Então a gente tem que deslocar o nosso limite superior para mid menos 1. Bom, no final é só printar a nossa variável de resposta. E teoricamente está feita a questão. Vamos pegar aqui o exemplo de teste, compilar a nossa resposta. Vamos ver, a gente precisava que na saída a gente tivesse 130013. A gente tem 130013. Então, funciona. Bom, essa questão é bem interessante, porque ela é uma questão que tu não necessariamente tem que aplicar a busca binária nela, mas é um ótimo exemplo que nos mostra que a gente não precisa exatamente de um array para poder aplicar a busca binária. Tendo um limite inferior e um limite superior, a gente consegue ir verificando os elementos do meio e chegar cada vez mais próximo até a gente achar o valor que a gente está procurando. Então, a busca binária, apesar de ser um algoritmo de busca, a gente não necessariamente precisa aplicar ela num array.
E na descrição eu vou deixar algumas questões bem interessantes para vocês fazerem. A maioria são questões que envolvem o conceito de 2 ponteiros da busca binária.